Bom, hoje nós damos início à nossa primeira aula de resistência 2 e, como foi explicado no primeiro vídeo, nessas aulas a gente vai fazer uma análise estrutural para que a gente possa, posteriormente, na disciplina de desenho de estrutura, fazer o dimensionamento e o detalhamento dessa estrutura, que seria o projeto completo que vai para a obra para ser executado, tá? Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é escolher um projeto de arquitetura que vai ser trabalhado ao longo dessa disciplina. Esse projeto de arquitetura deve ser um projeto de arquitetura pequeno, vocês podem pegar uma casa ou até mesmo um apartamento, tá? E aí, vocês devem ter esse projeto, no mínimo, com as dimensões dele. Quem for usar o AutoCAD, vocês podem usar os comandos lá do AutoCAD para estar vendo as dimensões dele. Quem for fazer esse projeto na mão, esse projeto tem que ter lá as dimensões quando você procurar ele lá no Google, então em qualquer outra fonte que vocês queiram, tá? Então, só uma questão inicial. Eu vou fazer o projeto mostrando para vocês utilizando softwares e ferramentas que eu vou utilizar aqui no computador. Quem não tem acesso a essas ferramentas pode fazer esse trabalho na mão. Ah, professor, precisa ficar um desenho perfeito e tudo mais? Não, tá? Na disciplina de resistência, eu não vou cobrar que você faça desenhos perfeitos, nem que seja feito num software, algo do tipo. Você pode me mandar as fotos do passo a passo que você tá fazendo. Já na disciplina de desenho de estrutura, que é uma disciplina que eu sempre gosto de dar paralela à disciplina de resistência dos materiais, eu exijo que os desenhos sejam feitos em escalas e seja feita da forma correta, como tem que ser um desenho técnico. Porém, também ele não precisa ser feito num software de modelagem, um AutoCAD ou um Revit. Ele pode ser feito na mão, tá? Então, vou apresentar para vocês a minha tela agora, para mostrar, para a gente ver o que será feito na primeira etapa. Bom, então apresentando aqui a minha tela, esse daqui é o projeto de arquitetura que eu escolhi. Se vocês pegarem um projeto de arquitetura que ele tenha, tá, outras coisas, que ele venha com planta de coberta, ou que ele venha com cortes ou fachada, vocês devem ignorar essas plantas de coberta de fachada e pegar somente a planta baixa. Por quê? Porque nós vamos considerar, tá? Eu vou mandar esse arquivozinho aqui para vocês. Nós estamos aqui na definição do projeto estrutural. Então, vamos escolher um projeto de arquitetura, como eu disse para vocês, e usar como base o projeto apenas a planta baixa do térreo. Então, ignorem outras plantas que venham e a gente vai vir só para cá, tá? Por quê? Porque nós vamos considerar o telhado como sendo um laje e o pé direito com um valor de 3 metros, tá? Então, eu quero que vocês peguem somente a plantazinha lá de arquitetura mesmo, somente a planta baixa, tá? Então, nessa aula 1, também iremos fazer a concepção estrutural, que consiste em realizar todos esses passos que vão ser vistos aí ao longo da disciplina, tá? Qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo vai ser definir onde irão ficar os pilares. Todos vocês já estão acostumados com a leitura de um projeto de arquitetura. Então, quando a gente for ver o projeto de estrutura, eu vou ensinar vocês a ler o projeto de estrutura e a desenhar. Mas esse projeto, todo mundo que chegou até essa parte aqui do curso já está acostumado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o meu projeto de arquitetura como base para fazer a concepção da estrutura. A concepção da estrutura consiste em definir como é que minha estrutura vai ser. Então, a primeira coisa que eu vou definir para vocês é onde vai ficar os meus pilares, tá? Então, como é que eu vou locar os meus pilares? Essa bolinha aqui vai significar que aqui vai ter um pilar. Depois nós vamos desenhar ele, como é que ele vai ser direitinho. Mas eu vou colocar um pilar onde tiver encontro de parede, tá? Onde tiver aqui encontro de parede. Então, ó, eu só estou usando essas linhas como sendo linhas auxiliares. E aqui eu vou colocando meus pilares, tá? Vamos lá, ó.
os encontros de parede. Eu vou colocando pilares. A professora não tem um AutoCAD. Você imprime seu desenho e vai fazendo na mão. Ah, professor, não tem impressora. Tira um print no celular e pode ir fazendo, não tem problema nenhum, tá? Então, pronto. Vamos fazendo todo esse procedimento aqui. Eu vou colocar pilar nos encontros de parede. Então, onde eu tiver encontro de parede, eu vou colocar pilar, tá? Precisa ser em todo encontro de parede? Não, tá? Por exemplo, encontros de parede muito próximos ou paredes muito pequenas, assim, a gente não precisa colocar, tá? Uma boa estimativa é o seguinte, quando eu estou fazendo a casa, eu posso dizer o seguinte, aqui tem quantos metros? Ah, é porque aqui não está em escala, tá? Mas aqui vai ter 2 metros. Deixa eu botar logo aqui uma planta em escala. Só um momento. Vamos ver se agora está em escala. Tá, as paredes foram feitas com... Pronto, agora está em escala. Então, uma boa estimativa é o seguinte. Eu gosto de colocar vigas até 3 metros aqui. Então, aqui 2 metros. Esses pilares, né? Que eles estão muito próximos, né? Eu tenho 1,2, mas não tem problema. Eu posso colocar esses pilares também aqui, tá? Não tem problema nenhum. Coloco esses pilares. Em alguns lugares não é necessário. Por exemplo, aqui. Porque aqui eu consigo passar minha viga aqui e apoiar ela nessa viga daqui, tá? Então, essa análise aqui, ela é uma análise que você tem que imaginar como é que vai ser a sua estrutura, tá? Para a gente estar podendo, para a gente estar podendo conceber ela. Veja só, uma das coisas que eu sempre gosto de imaginar é o seguinte: imagine que eu tenho que fechar alguns retângulos aqui. Então, por exemplo, eu consigo fechar esse retângulo aqui na minha obra, esse retângulo, tá? Esse daqui, ó, consigo fechar esse retângulo e esse. Ah, professor, mas esse retângulo aqui não está exatamente no eixo. Por quê? Porque aqui, se eu colocasse um pilar aqui, ele ficaria muito perto desse, né? Se eu colocasse esse pilar aqui, esse, e outro pilar aqui, para eu fechar exatamente esse retângulo, ele ficaria muito próximo. Então, não haveria necessidade de eu fazer isso aqui, tá? Então, pronto. Primeiramente, eu fiz a definição dos pilares. Aqui está essa etapa de definição dos pilares. Deve ficar no extremo dos cômodos, caso não queira colocar pilares muito próximos, a distância de 3 metros é razoável para a distância máxima entre os pilares. Então, a distância máxima pode ser maior do que 3 metros? Pode, tá? Pode. Mas desde que não ultrapasse muito isso. Não chegar, por exemplo, 5 metros. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma distância que ultrapassa um pouco os 3 metros, tá? Então, pronto.
Então, é importante que essa definição de pilares ela seja feita de forma com que você já comece a imaginar como vai ser sua estrutura. Para a gente imaginar como é que é a nossa estrutura, a gente precisa saber para que cada elemento estrutural ele serve. Então, nós precisamos da definição, pelo menos básica, do que é cada elemento estrutural para a gente conseguir tomar essas decisões, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora a definição, né, e onde está aqui colocado na nossa estrutura cada elemento estrutural, tá? Então, vou apresentar novamente para vocês. Só um momento. Copiar aqui para vocês. Bom, então aqui nós temos exemplo da estrutura de edificação, tá? E essa estrutura, ela vão ter aqui algumas definições. Essa aqui são as cintas da edificação. As cintas, elas são vigas que ficam no nível do térreo. Então, vou colocar aqui para vocês o nome cintas. Elas ficam no nível do térreo e elas servem para pegar a carga das alvenarias que estão aqui somente no nível do térreo. As cintas, elas não possuem carga de laje, assim como essas vigas do primeiro pavimento e da coberta, tá? Então, aqui a gente chama de vigas. Aqui na coberta também a gente chama de vigas. As cintas, elas vão pegar a carga da alvenaria do térreo. As vigas, elas vão pegar a carga das alvenarias e ou a carga das lajes do pavimento. E a viga de coberta, ela vai pegar o carregamento das lajes de coberta. Observe o seguinte, aqui nós só vamos ter a alvenaria fazendo esse fechamento, tá? Esse nível aqui é o nível do terreno. Nesse nível, nós podemos ter alvenaria aqui ou não, e aqui nós temos as lajes. Claro, pode ter um vazado aqui também e pegar somente a carga da alvenaria. Mas, em geral, nós temos o carregamento das lajes e as vigas de coberta pegam o carregamento das lajes de coberta. No nosso caso, nós vamos ter as cintas, tá? E as vigas de coberta, porque a nossa obra ela vai ser uma obra térrea. Então, observe bem, toda vez que você for definir um pilar, existem algumas regras. Uma é que você já determine onde é que ele vai ficar, né? Se ele consegue apoiar as vigas de todos os pavimentos, porque elas não necessariamente precisam se repetir, tá? As vigas que tem aqui embaixo, elas não precisam necessariamente ser as vigas que estão nos outros pavimentos. E a segunda é tomar cuidado para que os pilares não passem as esquadrias de um pavimento. Porque você pode colocar, às vezes, o pilar no térreo, mas ele passar na esquadria do primeiro pavimento. Então, eu vou colocar essa observação aqui.
Pronto. Então, definidos os eixos dos nossos pilares, eu preciso fazer duas cópias da planta que eu estou usando como referência. Um para a gente fazer as cintas e outra para fazer a laje coberta. O que são as cintas? As cintas, as vigas que a gente precisa para pegar as cargas da alvenaria. Então, em todo lugar que tiver alvenaria, eu preciso passar uma cinta, porque a alvenaria ela não pode ficar apoiada diretamente sobre o solo. Então, eu venho aqui e passo o que a gente chama de eixo, que é uma linha que representa a minha cinta. Aqui eu venho, ó, passando o eixo, que seria essa linhazinha que representa as minhas cintas. Então, onde tem eixo, eu tenho cinta. E essa cinta ela fica exatamente no meio, ó, no meio do meu elemento estrutural. Então, todo lugar que tiver parede, eu preciso passar essa linha. Tá? Aqui tem uma parede. Bom, então tem parede, eu passei. Agora, eu preciso fazer algumas análises. Eu preciso saber se todas elas têm apoio. Essa primeira daqui, ela tem apoio nesses dois pilares. Essa parte aqui também tem apoio nesses pilares, essa daqui também. Essa também, essa tem apoio. Essa, essa e essa. Mas quando eu chego nessa parte, eu percebo o seguinte, que se eu fizer isso aqui, essa cinta ela só tem apoio aqui, e essa cinta ela só tem apoio aqui. Então, por mais que aqui não tenha parede, eu prolongo ela para vir se apoiar aqui, e essa para vir se apoiar aqui também, porque eu não tenho um pilar. Tá? Então, minha cinta passou para lá, mesmo sem eu ter parede. Então, as minhas cintas estão aqui para eu colocar a carga da minha alvenaria. Perceba o seguinte, eu vou agora fazer as vigas, tá? Essas vigas aqui, que são as vigas da minha coberta. O que é que acontece? Essa laje aqui é a minha laje de coberta. Se eu tiver uma alvenaria aqui no meio, imagine que eu tenho essa alvenaria, ela passa aqui, tá? E é como se ela passasse aqui, ó. Ela vem do primeiro pavimento até a minha coberta. O ideal seria que eu fizesse uma viga aqui embaixo, na minha coberta, porque a viga vai pegar a carga dessa alvenaria. Mas aqui em cima eu não preciso. Eu posso acunhar aqui a alvenaria nessa laje e eu não preciso ter uma viga passando aqui. Então, para que isso fique claro, né? Eu passei o eixo das minhas cintas e agora eu vou passar aqui o eixo das minhas vigas, onde eu quero fazer laje. Então, eu vou passar ao redor de toda a minha obra, para eu conseguir apoiar essas lajes. E eu vou definir quais são as lajes aqui que eu quero. Então, no meu caso, tá? Eu poderia passar uma parede aqui e fazer essa laje? Poderia. Mas no meu caso, eu escolhi, tá? Fazer o seguinte. Minha obra, ela vai ter 3 lajes. Qual vai ser essas lajes? Essa primeira daqui, essa segunda e essa terceira. E essas paredes aqui, elas vão chegar no meio da minha laje, não tem problema nenhum, tá? Então, pronto. Eu termino essa aula aqui mostrando para vocês como é que faz a definição dos eixos das cintas e dos eixos da minha primeira laje. Qualquer coisa, vocês entrem em contato aí pelos meus contatos pessoais, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.